Efésios, então, meus irmãos, capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim a santa palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua santa palavra, Tua perfeita palavra. Ó Deus querido, é dela que precisamos, ó Deus, e contamos com Tua graça para nos iluminar, ó Deus, a respeito do que o Senhor quer que sejamos convencidos nessa noite. Senhor meu Deus, ajude os meus irmãos a prestarem atenção em cada palavra. Ajuda-me, Deus, a ser claro e que o Senhor possa me usar para a Tua glória. É o que peço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, já notaram que os programas de TV começaram a expor os bastidores na hora do programa? Alguns jornais bem sérios, inclusive, adotaram isso. Eles ficam mostrando o que está atrás das câmeras. Curioso, não é? E eu fui atrás do motivo disso. E um dos motivos são atrair e envolver o público, demonstrar transparência e autenticidade, diferenciar-se da concorrência e aumentar o tempo de exibição. Esses são alguns dos motivos. E olha que interessante, parece até que eles aprenderam isso de Deus, porque é exatamente o que Deus já fez. E aqui é exatamente o que vemos no texto de hoje. Deus expõe aqui os bastidores da salvação. É o que vemos nesse texto que acabamos de ler. Paulo, nesta carta, está muito interessado para explicar como Deus resolveu nos salvar. Ele explica, então, na primeira parte da carta, a história do Evangelho. Por quê? Como? Os motivos de nossa salvação. E isso, meus queridos, com riqueza de detalhes. Paulo quer que saibamos como Deus fez para nos salvar. Ele quer que a gente saiba disso. E que para ele o motivo é de muita alegria, é de muito louvor. Ele fica muito animado em explicar para aqueles irmãos como Deus fez isso, por que Deus fez isso. E a gente pode ver no anunciado, que é exatamente o versículo 3. Você pode olhar comigo? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Sabe o que são essas bênçãos celestiais? A salvação e tudo que vem com ela. Essas são as bênçãos de Deus para nós em Cristo Jesus. E Paulo, meus irmãos, está exultando de alegria em informar essas notícias maravilhosas. Pois saber o que Deus fez para me salvar atrai e envolve o público, demonstra transparência e autenticidade, diferencia-se dos falsos deuses. Por causa disso, falarei hoje sobre os bastidores da minha salvação. Os bastidores da minha salvação. O que está por trás da salvação que todos falam, que todos precisam, e que talvez você pode dizer aqui comigo, que eu experimentei. O que está por trás? Primeiro, está um Deus que resolveu te escolher em Cristo Jesus. Primeiro motivo, então, primeira verdade que vemos dos bastidores é que um Deus, o Deus verdadeiro, resolveu te escolher em Cristo Jesus. Meus queridos, você pode olhar para o versículo 4, pois é exatamente o que vemos lá. Assim como nos escolheu nele
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Um pouquinho do versículo 5 agora. Nos predestinou para Ele. Neste versículo ficamos diante do quando e para que Deus nos escolheu em Cristo Jesus. E há duas formas de considerarmos a eleição, para aqueles que acreditam. A primeira, tem os que acreditam na eleição, mas vão dizer algo do tipo: ok, Deus escolheu, mas porque Ele previu. Ele foi lá no futuro e então me escolheu porque Ele sabia que eu iria aceitá-lo. Alguns pensam assim. É errado. Você pode olhar em câmera lenta o texto mais uma vez? Assim como nos escolheu nele. Quem é esse nele? Cristo. O crivo, então, não foi a sua aceitação a Deus, mas Cristo. O motivo foi Ele. E mais, isso não foi antes de nascermos. Foi antes de tudo nascer. O Senhor não precisa de ajuda. Deus não precisa de uma ajudinha nossa. Mas lembre-se, tem duas formas de entendermos essa eleição, essa escolha do Senhor. E a segunda forma de vermos é: se Deus não tivesse me escolhido, eu jamais teria escolhido Ele. Se Ele não tivesse me escolhido, jamais desejaria ser santo ou conseguiria estar diante dEle sem culpa. Eu nunca conseguiria fazer isso, nunca poderia fazer isso. Isso, meus queridos, a Globo não mostra. Isso o quê? Que Ele me escolheu em Cristo Jesus. Para qual finalidade? O texto nos diz: para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele resolveu me escolher em Cristo para me separar. Ele me escolheu para me fazer estar sem culpa diante dEle, não só nesta vida, mas para toda a eternidade. Mas como é que Deus pode me tornar santo e sem culpa nenhuma? A resposta não é outra: Cristo. Cristo. Agora observe. Cristo é o meio para Deus fazer o que quer de nós. E o que influenciou Deus a escolher você foi o próprio amor por você. O final do versículo 4 nos revela isso. E em amor nos predestinou para Ele. Por isso João começa a dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Ele nos amou. Paulo está maravilhado com isso, meus queridos. Ele está exultante nisso. Deus não precisava, mas mesmo assim, resolveu escolher amar os seus inimigos. Ele me escolheu, mesmo não querendo Ele. Eu sei que te ensinaram que você que escolhe tudo. É você quem escolhe. Te ensinaram assim. Mas no aspecto espiritual, você não pode. Você não tem capacidade nenhuma para isso. Já tentou apontar a direção para um cego? Já tentou falar a direção para um surdo? Assim somos espiritualmente, surdos e mudos. Não conseguimos escolher a direção correta para Deus. Alguém tem que vir para nos ajudar, e quem Deus manda para nos ajudar é exatamente o seu Filho, Jesus Cristo. Porque Deus resolveu te escolher. Então, como essa eleição interfere em minha vida? De várias maneiras. A primeira, não preciso ser algum tipo de Papai Noel para Deus me escolher. Eu não preciso fazer nada para me escolher. Ele já decidiu isso por mim. Ele já me escolheu. Apesar do que eu posso ou não fazer. Irmãos, isso é sinônimo de paz para nós. Paz para nós. Segunda, se Ele quem me escolheu, minha salvação está segura. Quem é que pode mudar a decisão do Senhor? Quem é que pode mudar a escolha do Senhor? Ninguém. Portanto, você está segura. Você está segura.
Terceiro, podemos também ter implicações para a nossa vida no sentido de saber que alguém me quer de verdade. Diferentemente de muitas intenções ruins de pessoas nos querendo, Deus não. Deus prova que realmente te quer e faz todo o possível para que Ele tenha você. E isso tudo, meus queridos, envolvido com muito amor, e um amor verdadeiro que Ele já derramou sobre você. Porque Ele resolveu te escolher. Só por causa disso. Mas os bastidores da salvação não consistem apenas numa escolha, mas também numa escolha que envolve relacionamento. No versículo 5, vemos então que Deus resolveu te adotar em Cristo Jesus também. Não só te escolher, mas te adotar como filho. Olha lá o versículo 5, a continuação. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O versículo 5, então, nos mostra, nos revela mais uma das motivações do Senhor nos escolher, não apenas para nos fazer santos e sem culpa diante dele, mas também para nos tornar seus filhos. Porque nós fizemos algo para Deus para merecer isso? Não. O texto diz, segundo o beneplácito de sua vontade. Qual foi a última vez que você usou essa palavra na discussão, numa conversa? Não é uma palavra que a gente usa muito, não é? Mas, meus queridos, essa palavra beneplácito diz respeito a uma intenção de prazer, de agrado. Deus quis, com prazer, fazer com que você seja o filho dele. Ele te escolheu com prazer para você ser o filho dele. Agora observe a grandiosidade disso. Deus escolheu Nabucodonosor, Ciro, reis ímpios, para fazer a sua vontade, mas em nenhum momento Ele chamou-os de filhos. Deus usou anjos para grandes missões, mas em nenhum momento Ele chama filhos. Percebe o grande privilégio que temos? Os únicos que Ele adota como seus filhos. Deixe-me falar de outra forma. Estima-se que há 170 mil crianças sem pais, só no Brasil. Só no Brasil. A Unicef registrou mais de 2 milhões de crianças e adolescentes em abandono intelectual. Por que eu estou dando essas informações? Porque quando Deus adota alguém, Ele não abandona, Ele não morre, é presente todos os dias. Quando Deus adota alguém, Ele anda diariamente ensinando os seus filhos e filhas. Glória a Deus, meus queridos, por Cristo Jesus. Ele é um Pai perfeito, é o Pai que nunca tivemos. Então veja isso, Ele não te escolheu só por escolher, para você estar assim, inerte diante dEle. Ele te escolheu para você estar em um relacionamento de pai e filho, filho e pai. É muito mais do que apenas uma escolha, é uma escolha que envolve amor, carinho, afeto. Mas sabemos que ninguém nasce filho de Deus, diferentemente do que a sociedade diz e pensa. Como se tornar um filho de Deus então? Paulo está dizendo para nós. Olha lá, para a adoção dos filhos por meio de Jesus Cristo. Só podereis ser filho de Deus se passar pelo primogênito de Deus. Sem Cristo, sem adoção. No Brasil, pelo menos hoje em dia, só é possível adotar uma criança se passar pelo juiz da vara e da infância. Só. Ele é o meio. Sem ele, sem crianças para uma família. Não tem jeito. Tem que passar pelo juiz da vara da infância. Deus resolveu te adotar. Mas como fará isso? Por meio de Cristo Jesus. Agora escute isso, meus queridos, com atenção.
Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Gálatas 4:4. Deus está adotando filhos e filhas por meio do seu filho mais velho, Cristo Jesus. Hoje você pode dizer que é filho de Deus, filha dele. Quando diz que você é filho dele, filha dele, você está dizendo, pensando que foi por causa de Cristo, porque é só por meio dele que isso é possível. Então lembre-se, ninguém nasce filho de Deus, porque se todos nascessem, ele não poderia estar dizendo aqui que está adotando. Lembre-se, você não fez nada para merecer a paternidade de Deus. O texto diz que a causa é Cristo. Lembre-se também, se você é filho de Deus, você experimenta de uma paternidade perfeita. Deus quer ser o seu pai, como seu pai nunca foi para você. Nunca erra, sempre está presente, sempre está de braços abertos para amá-lo, para cuidar de você. Meus queridos, porque Deus resolveu nos adotar. Para isso, custou tudo para Deus. A saber, a vida do seu filho. E para você, o que custou para você Deus te escolher? A resposta é muito simples, meus queridos. O que custou para você ser filho de Deus? A resposta? Nada. Nada. Não custou nada para você. Veja o versículo 6. Porque o versículo 6 nos revela que Deus resolveu te dar de graça. Você pode olhar comigo o versículo 6? Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Perceba aqui o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Deus resolveu te escolher por vontade própria para amar e te fazer filho. Tudo isso sendo possível por causa de Cristo. Então perguntamos para o apóstolo Paulo, por que Deus fez tudo isso por mim? Paulo responderia algo do tipo, para você viver agradando Ele, que é a ideia do louvor e glória da sua graça, ou seja, viver para Deus. Porque isso é fantástico. Vamos nos lembrar. O que aconteceu no Éden? Caímos. Por causa disso, nascemos em pecado. Filhos do diabo, inclinados para o pecado, acorrentados no pecado. E pior, não queremos Deus. Amamos o nosso pecado. Queremos isso. Deus resolveu não deixar todos assim. Ele escolheu um homem no meio de muitos outros idólatras e pecadores, Abraão. Ele escolheu uma nação em meio a muitas outras nações, os hebreus. Ele te escolheu em muitos outros parentes e amigos. Ele faz isso. Ele faz isso. O objetivo? Qual o objetivo disso? Terem o privilégio de viverem as suas vidas para o verdadeiro Deus, não sendo mais filhos do diabo, não amando mais os seus pecados, sendo livres das algemas do pecado e agora podendo amar e serem filhos de Deus. Então perguntamos para o apóstolo Paulo agora, Paulo, quanto é que isso fica? Quanto é que custou tudo isso que Deus fez por mim? O que eu preciso pagar de tudo que você acabou de falar? Por esse perdão, por essa libertação, por essa vida, Paulo, o que eu tenho que pagar? Paulo responde, Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Meus irmãos, isso aqui é fantástico. Tudo isso foi de graça.
Deus não fez isso para pagarmos depois. Ele não fez isso para pagarmos primeiro. Não tem pagamento nenhum de nossa parte. Ele não quer. O pagamento vem da parte de Cristo. A salvação só é de graça para nós porque alguém pagou por mim. Você entendeu isso? A salvação só é de graça, como Paulo diz aqui, porque alguém pagou ela por mim. Eu estou recebendo um presente de graça. Então pense comigo, sua avó querida, que te ama muito. Talvez você pense, minha avó não me amou, mas vamos pensar que ela amou você. E ela juntou dinheiro, com muita dificuldade, para comprar um tênis para dar você de presente. E aí ela conseguiu comprar um lindo tênis para te presentear. E ela vem com esse tênis bem bonito, Alice, o mais novo da Nike. E ela dá para você. E aí você pega aquele presente, coloca você embaixo do braço, pega a carteira, abre a carteira e começa a contar as cédulas. Toma, vó, obrigado. Como você acha que ela iria se sentir? Muito mal, né? Um presente. Ele não está querendo o pagamento desse presente. Muitos cristãos estão fazendo assim com Deus. Deus deu o presente da salvação e eles estão querendo pagar de volta. Meus queridos, foi de graça. No capítulo 2, versículo 8, Paulo explica mais claramente que a salvação é por graça. Você não merece e não fez por merecer, mas mesmo assim recebeu. Uma vez conversei com a moça e ela disse para mim, eu estou desviado, eu estou longe da igreja. E eu perguntei para ela, mas o que aconteceu para você estar longe da igreja? Ela, eu não consegui andar certinho. Eu estava errando demais, então eu saí. Pessoas de dentro e fora da igreja acreditam que precisam fazer coisas para serem salvos e salvas. Talvez seja o seu caso. Talvez você ache que você precisa acertar primeiro, para depois Deus te salvar. Não, porque isso é impossível. Primeiro, você nunca conseguirá acertar sempre. E não precisamos nos esforçar muito para percebermos isso, né? Todos os dias pecamos. Segundo, porque a glória seria para você se você acertasse tudo. Deus não divide sua glória com ninguém. Terceiro, não queremos Deus do jeito que Ele é. Não queremos. Não queremos. Mas Deus resolveu tudo isso de graça para você. Guarde o seu cartão. Guarde as suas obras. Deus não quer o seu pagamento. Ele te deu de graça. Agora eu pergunto: como Deus pode me dar tudo isso de graça sem deixar de ser justo? Perceba como é que é isso. Uma vez no quartel, um colega disse para mim, cara, eu acho Deus meio que injusto. Bom, o camarada vive a vida todinha em pecado, aprontando, e de repente ele vai para a igreja, escuta uma mensagem e é salvo. Ele nem vai pagar pelos seus pecados? Rapaz, isso eu não acho justo. Perceberam o problema? Entenderam a tensão que é? Creia. Um presente que recebeu não custou nada para você, ok? Custou para quem? Para quem te deu. Paulo explica o que custou para Deus nos dar tudo isso que ouvimos até agora. Ele vai explicar o que custou para Deus. Versículos 7 e 8 nos mostra. E aqui o personagem principal sai dos bastidores. Versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Leiamos todos o versículo 8. Todos juntos.
que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Deus é justo. Deus é justo. Ele não pode nos receber sem justiça. Quebramos a lei de Deus de propósito. E Deus sabe que não podemos pagar por essa dívida. Por isso, nos mandou o seu Filho. Por isso, nos deu Jesus Cristo. Irmãos, vocês entenderam isso? Pecamos e Deus sabia que não poderíamos resolver o nosso próprio problema. Por isso, Ele nos deu Cristo. Deus resolveu nos dar Cristo. Na cruz, seu sangue foi derramado. Na cruz, Ele pagou pelos seus pecados. Na cruz, Deus satisfez a justiça de Deus. Na cruz, perdoou todos os meus pecados. E todos os benefícios do sacrifício foi nos dado ao mesmo tempo. Para os que creem. Hoje ouvimos o termo que usamos para explicar isso. Dupla imputação. Jesus morreu pelos meus pecados na cruz do Calvário, e os benefícios da cruz do Calvário vieram para mim. Deixe-me explicar de outra forma. Vamos pensar que você passou pelo pardal, acima da velocidade. Você ganhou uma multa. Passou alguns metros, tem uma blitz bem ali. Você é parado. Sem querer você deixou o farol apagado. Segunda multa. Então ele pede o seu documento, sua habilitação. E o agente observa que tem 2 semanas que está vencida. Terceira multa. Quando ele está para sair do carro assim, ele observa os pneus da frente. Estão um pouco careca. O suficiente para a 4ª multa. Nessa altura do campeonato, seu carro já está preso ali. Sua habilitação também já está com ele. Você tem multa até aqui. Você não tem dinheiro para pagar essa multa. Você não tem dinheiro para comprar os pneus, para tirar o carro de lá. De repente, aparece o seu parente. Do nada, ele aparece. Ele paga as multas, compra pneus novos, consegue dar um jeito lá e resolve a sua habilitação. E agora, você está com um carro com pneus bons, pode andar tranquilamente. Você não tem problema mais com a justiça dos homens, sua habilitação está ok. Você não tem mais nenhuma multa, todas as suas dívidas foram pagas. Agora, você consegue aproveitar e dirigir em paz. Um parente distante fez algo parecido por você. O nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, ele pagou todas as suas dívidas, te deu paz diante da justiça de Deus, tudo isso de graça, sem você merecer. Agora você pode ir e vir na presença de Deus, que você não será parado por Deus, cobrado por Deus, ou sofrerá alguma consequência por causa da justiça. Meus irmãos, os versículos 7 e 8, Paulo deixa claro que Deus não é injusto, porque não deixou de cumprir a sua justiça. Deus não deixa de cumprir a sua justiça. A grande diferença é que a sua justiça não cai nos eleitos, cai apenas no seu Filho. E os benefícios da sua justiça aplacada no Filho de Deus vai para os que creram no Evangelho, vai para os que creram no que Cristo fez. Os que creem no que Cristo fez recebem os benefícios da cruz do Calvário. Deus te deu o seu melhor para salvar o pior.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Deus resolveu te dar Cristo. Estou terminando, irmãos. Hoje vimos um pouco dos bastidores da nossa salvação. Deus resolveu te escolher, Deus resolveu te adotar, Deus resolveu te dar tudo isso de graça. Deus resolveu te dar um filho, para sermos tudo que Deus resolveu para nós. Mas os bastidores da salvação não param por aqui. Semana que vem veremos mais detalhes. Pois se você não percebeu, Paulo está explicando o plano da salvação. Deus Pai planejando, o Filho executando. Falta mais um personagem aqui: Espírito Santo. Semana que vem, se Deus quiser, veremos esse personagem em ação. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Mas agora, eu gostaria de saber, você sabia dessas verdades? Está surpreso que a salvação não depende de você? Não está em suas mãos? Com isso, ficamos diante de duas reações naturais. A primeira, podemos ouvir essas verdades e usá-las como lenha para limitar nossa rebeldia. Do tipo: bom, eu não concordo que ele escolheu, eu não quero ele mesmo, eu faço o que eu quero, ele não pode mandar em mim, eu decido o que eu quero. Eu não aceito que ninguém faça isso por mim. Mas também podemos ter outra reação. Podemos nos render a este grande Deus, que sem Ele, eu não poderia desejá-lo, poderia amá-lo, poderia ser seu filho, poderia estar sem culpa diante dele, por meio de um sacrifício do seu filho querido, que não foi meu, mas dele, só para ele me ter. Eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus que fez tudo isso por mim, sem eu merecer. Você acredita que Deus fez tudo isso por você? Se você acredita, baixe suas cabeças, feche os seus olhos e diga isso para Deus. Deus, eu quero tudo isso que o Senhor prometeu. Eu quero tudo isso que o Senhor planejou. Eu quero ser do Senhor, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Oremos.